Boa noite, queridos, e a paz seja com todos, mais uma vez aqui, juntinhos, para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastora Raquel Daros, aqui representando a igreja qual fazemos parte, igreja evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao Ministério Clau e Kel. E juntinhos já vem chegando aí, fiéis, a Sandrinha, sempre fiel na live, em todos os sentidos também. Deus te abençoe, Sandrinha. Pastor Mário, uma bênção, homem de Deus, fiel também a essa obra. Também está chegando aí Antônia Alencar, outra bênção, paz querida. Augusto Sato, também sempre fiel, Deus te abençoe, meu irmão. Alzirueta, Deus te abençoe, querida. Olha eu ali, que Deus me abençoe também. Hoje nós estamos fora do dia de live, né? Mas estamos aqui juntinho para deixar nossa marquinha, que agora só fica 30 dias, né? A live exposta, mas 30 dias dá para você usufruir dessa palavra que o Senhor há de nos dar. Palavra de força, palavra de autoridade, poder, vinda do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. E a nossa igreja continua firme e forte, subimos com Jesus. Ela pode ser pequenininha em números, mas poderosa em fé, em amor, nos dons do Espírito. Aí vem chegando a Nadima também, Deus te abençoe, Nadima. Que a graça do Senhor esteja sobre você também. Queridos, e aí, tá chovendo, mudando a estação, mudando o tempo, mas ainda continua calorzinho, né? E não só calor na temperatura, mas calor também dentro do nosso coração para servir a Deus. A Cleo chegando também. Cleo, Deus te abençoe. Nivaldo, Deus abençoe. Fábio, Deus abençoe. Todos que estão aí juntinho com a Cleo, sejam abençoados. E amanhã tem reunião de oração na igreja da Cidade Dutra às 14 horas. E tem uma turminha que está fiel indo orar lá, né? E que Deus dê forças para esse pessoalzinho que mantém a chama acesa da oração. E onde tem oração, tem vitória. Aonde tem oração tem bênção. Está chegando por aí também a Irislene. Olha que benção, a Irislene chegando também. Deus seja louvado.
todos. Não estou conseguindo ler aqui, vamos ver por aqui. Opa. Lindomar Brito, seja bem-vindo, Lindomar. Faz tempo, hein? Como tá São Bento do Sul? Tudo abençoado por aí? Cidadezinha gostosa, abençoada. Santa Catarina é muito bonita, hein, gente? É um dos lugares mais bonitos do Brasil, é Santa Catarina. Que Deus abençoe por aí. Saudades daquele tempo que eu viajava com tanta esperança, tanta vontade de vencer. Ai, mas o tempo não pode voltar e a gente tem que continuar, não é? E firmes e fortes. Obrigada por lembrar da nossa igreja. Irmão Josias Oliveira, faz tempo também que eu não te vejo por aqui. Boa tarde, Deus te abençoe. O irmão também não é de São Paulo, é de fora de São Paulo, né? Que gostoso, tá chegando em vários lugares aqui juntinhos. E eu quero falar de algo muito importante, gente, é a oração. E eu tô batendo nessa teclinha aí pelo Espírito de Deus desde o final de semana, o poder da oração nas nossas vidas. Talvez porque Deus tenha falado algum não em algum momento, em alguma oração, respondido falando assim, ainda não, essa não é para ser. A gente desanima de orar. Interior de São Paulo, deixa eu ver aqui. Ibitinga, que legal, você é de Ibitinga. Fernando também tá por aí, a Samira, beijos para vocês também, queridos. E o poder da oração, hein, gente? A gente acha que vai desanimando no caminho, porque muitas das coisas que temos pedido ao Senhor não alcançamos no momento que queríamos ou da forma que queríamos, mas o Senhor, Ele está sempre atento. E a oração é uma chave de vitória. E eu estava essa noite meditando nas coisas do Senhor e lendo as Sagradas Escrituras, e uma parte que me tocou muito forte está em Marcos capítulo 16, versículo 17, que está escrito: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E aí há muitas teorias sobre falarão novas línguas. Muitas pessoas falam que os discípulos iriam conseguir se comunicar de várias maneiras, com povos diferentes, de culturas diferentes, e isso que significa novas línguas. Então tem linha do Evangelho que interpreta dessa maneira. Não que esteja de total errado, mas na verdade eu creio que Jesus estava falando nas línguas as quais nós recebemos no batismo com o Espírito Santo, com dons de línguas. E eu acredito muito nesse poder de Deus, porque Ele vive dentro da minha vida. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu já contei várias vezes, eu estava orando pela minha mãe. Eu era criança ainda, eu tinha por volta dos 9, 10 anos, e eu estava orando pela minha mãe, pela saúde da minha mãe. Ela estava tremendo de frio, tendo calafrios. Eu não sei se a pressão que estava baixa, eu não sei se era febril, mas eu lembro que eu e meu pai colocávamos um cobertor em cima do outro nela. Ela tremia, tremor da morte mesmo. E eu lembro que eu já era acostumada a ver minha mãe orando, meus pais orando, e eu comecei a orar. E naquele momento eu fui tomada pelo poder de Deus e eu comecei a falar em umas línguas que eu não conhecia. E eu deitadinha, eu com as mãozinhas assim, enjoelhada, e as mãozinhas em cima daquele monte de cobertor, eu orava e guerreava, nem sabia o que era direito uma batalha espiritual, mas entrei nessa batalha. Eu lembro que quando eu estava orando, a minha língua foi repartida, eu comecei a falar em outras línguas. E era engraçado que desde muito pequenininha eu admirava minha mãe orando em línguas, os que oravam em línguas, e todas as vezes que tinha vigília, culto de oração, eu ficava de joelhinho assim, tentando falar em línguas, e por mais que o meu pai fala glória, e não fluía nada. E eu colocava toda a galerinha junto comigo, assim, eu tinha idade
do Yuri, eu colocava toda a galerinha orando de joelho comigo, mas nada de receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem na hora que a gente quer, não. Vem no momento que nós quebrantamos o nosso coração e tiramos tudo que há de dentro de nós que não pertence a Deus e permitimos que o Espírito Santo tome conta por completo. E naquele momento eu fui, aos 9 anos, em casa, no quarto da casa antiga, eu fui batizada com o Espírito Santo. E naquele momento foi tão forte, era tão real que era o batismo com o Espírito Santo, que a minha mãe começou a sentir calor e foi tirando os cobertores, e quando viu, ela estava também de pé já, orando em línguas junto comigo, nós embriagadas do Espírito Santo, os 3 embriagados do Espírito Santo, e naquele momento a minha mãe foi curada. E a maior prova é que aquilo não era a emoção, não era algo da carne ou vinda de mim mesma ou dos costumes da igreja, ou dos ensinamentos que a igreja dava, porque houve naquele momento não só o batismo com o Espírito Santo em mim, mas houve a cura da minha mãe. E eu não sei como foi o batismo de muitos aí com o Espírito Santo, então quando eu abro uma internet e vejo pessoas falando que os pastores enganam o rebanho falando do batismo com o Espírito Santo, me magoa muito, porque eu recebi, eu sei o que eu recebi. Eu sei o poder de Deus que me invadiu aos 9 anos e nunca mais me deixou. Só fui batizada nas águas aos 13 anos de idade. E tive um percurso com Deus de altos e baixos, mas sempre na presença do Senhor. E o batismo com o Espírito Santo me fortaleceu de uma maneira sobrenatural, me fortaleceu para que eu pudesse atravessar períodos dificílimos da minha vida, períodos muito difíceis da minha vida. Eu aprendi isso dentro de casa, não porque eu tinha pais pastores, mas porque eu tinha pais que tinham o batismo com o Espírito Santo. Eles não só pregavam o batismo com o Espírito Santo, com os dons de línguas, mas eles vivenciavam isso dentro de casa. Por quantas vezes eu vi minha mãe embriagada do Espírito Santo, sozinha, dentro de casa, eu pequenininha, e eu lembro que eu deitava embaixo do joelho da minha mãe para escutar ela cantando em línguas, porque era como escutar o céu se abrindo, e aquele som tão lindo, que vinha invadir minha alma, e eu chorava na presença de Deus. Então, quando as pessoas falam que o batismo com o Espírito Santo é mentira, me magoa muito. Queridos, os demônios também falam em línguas. Os demônios também falam em línguas que a gente não entende. E pessoas endemoniadas também, elas falam em línguas. Por isso, é muito importante ter o dom do discernimento do Espírito. E aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus fala que seríamos batizados e falaríamos novas línguas. São línguas às quais os demônios antigos, as legiões, elas não têm acesso. Nós, enquanto seres humanos, talvez não sabemos diferenciar entre a língua que vem de Deus e a língua que os demônios falam. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando alguém está falando em línguas e estão endemoniados, nos incomoda, nos tira a paz. Quando a pessoa somente está na carne ou está falando línguas de demônios, nos incomoda, nos tira a paz. Mas quando é do Espírito Santo, nos faz navegar em cura. Você sabe quando uma pessoa está cantando e falando em línguas porque você sente uma libertação. E você sabe quando é de Deus porque você se sente liberto e você não sai rouco da oração, meu amado e minha amada. Você não sai rouco da oração, você sai restituído. E vidas ao seu redor sai restituído. Vidas ao teu redor sai liberto. E o Espírito Santo toma conta da tua vida. Então, ainda que você entre em dúvida, é nítido, porque o Espírito Santo, ele consola. E não é fácil para mim quando eu estou cantando em línguas na igreja, quando os dons espirituais, porque eu percebo que eu tenho variação de línguas quando eu oro, desde novinha.
mas eu lembro-me muito da pastora Clau orando e é um pouco difícil, mas naquele momento o céu se abre. E eu lembro que em outubro de 2023, numa Santa Ceia, a igreja estava cantando Jesus, meu guia é. E eu fui tomada pelo poder de Deus e algo muito forte, muito pesado em cima de mim, muito gostoso também. Fez com que eu me ajoelhasse na presença de Deus, enquanto a igreja cantava e pensava que eu estava chorando pela saudade da pastora Clau. Na verdade, eu estava embriagada do Espírito Santo, não era de saudade da pastora Clau. E enquanto eu estava ali embriagada do Espírito Santo, eu não sou de ter visões e não acredito na visão de todo mundo, eu só acreditava na visão da minha mãe, incrível que pareça. E raras são as pessoas que eu creio nas visões, porque há muitos mentirosos no nosso meio, há muitas pessoas com fantasias e esquizofrênicos no meio do povo evangélico, é fato isso. Eu vi duas enormes asas enormes como de aves, mas muito grande, que me cobria e cobria toda a igreja. E foi quando, uma semana depois, cai aquele prédio em cima da nossa igreja e nenhum de nós estávamos dentro por 1 hora do acontecimento. E eu vi a mão do Senhor cuidando de nós. Queridos, o Espírito Santo, ele é incrível. O Espírito Santo, ele é fabuloso. E ele muda a nossa história de uma hora para outra. Ele transforma a nossa história de uma hora para outra. Mas é muito importante nós buscarmos os dons do Espírito. É muito importante nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo. E você fala, pastora, eu não falo em línguas, então eu não tenho o Espírito Santo. Sim, você tem o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo poderia te convencer do pecado. Só o Espírito Santo poderia estar dominando a tua vida. Mas receber o dom de falar as novas línguas é maravilhoso, queridos, porque é o teu espírito que conversa com Deus. Quando não há intérpretes, as pessoas nem sabem o que está sendo dito, mas o teu espírito ultrapassa a barreira e fala com Deus. E é maravilhoso quando o nosso espírito fala com Deus, porque somos revigorados, somos fortalecidos, somos reestruturados na presença do Pai. Boa noite, Ritinha. Boa noite a todos que estão chegando aí. Sejam bem-vindos, Fabiana, Ruth. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu estou querendo dizer no Espírito para você que é batizado no Espírito Santo. Você um dia recebeu dons espirituais e você parou a tua conversação com Deus. Você não se tranca mais num cômodo da tua casa ou dentro do teu carro para falar com Deus em línguas. E eu quero que você abra o teu coração. O apóstolo Paulo fala que na igreja mesmo, na reunião e com muitos irmãos, é melhor evitar, para que não haja contenda, nem para que não haja escárnio, né? Então, não é necessário que você esteja no culto para falar em línguas. São raros os momentos que Deus permite. Mas há momentos na tua vida, no dia a dia, que você está sozinho, você e Deus, ou com mais uma pessoa, eu não sei, e você deixa de falar com o Senhor. E se você fala com o Senhor, você só fala na carne com Ele, e não permite que o teu espírito fale com o Senhor. Tira algum dia dessa semana, no teu banheiro, na tua intimidade, no teu carro, para você falar com Deus e permitir que teu espírito fale nas novas línguas com Ele. Deixa que o Espírito Santo te embriague da presença dEle.
E não é falar em línguas por costume ou para gritar na orelha dos outros, gente. É horrível quando alguém quer gritar na orelha da gente. Faz com que o irmão fique endemoniado do lado. Eu tô falando para você tirar um momento. Você com Deus. Você com o Espírito Santo. Se tranca no teu quarto, na tua casa. Ontem, no período da manhã, por exemplo, eu fui tomada pelo Espírito Santo em casa. Eu estava fazendo as coisas e eu comecei só a falar: Senhor, eu te amo. Só isso. Eu comecei a falar com o Senhor que eu o amava e ia saindo como que canções, falando que Ele era tudo, que Ele é tudo para mim, que Ele é magnífico, que Ele é tremendo, que a presença dEle me completa. E de repente eu estava falando em línguas. De repente eu estava tomada pelo poder do Espírito Santo, embriagada do Espírito Santo. Queridos, eu já vi crianças falando em línguas. E se você é criancinha, é uma criança de Deus, não importa a tua idade, você pode receber o Espírito Santo de Deus. E você pode, criancinha, ser cheia do poder de Deus e embriagada do Espírito Santo. E ser selada pelo poder de Deus. E isso é maravilhoso, é o seu contato com Deus. Porque o Senhor, Ele é tremendo. Eu tô vendo a Lúcia aí falando de criança. Hoje é aniversário do Paulinho. Beijos pro Paulinho lindo. José Walter também tá aí assistindo. José Walter, seja bem-vindo. Apareça na igreja. E é isso, gente. É o poder do Espírito Santo. E hoje, até a Sandrinha estava me ajudando a ajudar uma pessoa a vender algo. E de repente nós estávamos no estabelecimento e ajudando aqui as vendas e fazendo. Deixa eu ver aqui, faz algum tempinho que não tenho me derramado diante do meu amado. Eu tenho orado muito, mas muito na carne e pouco no derramar. Ah, Lindomar, se Deus te chamou hoje para essa live, é porque Ele quer escutar o teu clamor em línguas. Ai, se derrama. Vai lá depois no cantinho e fala mesmo, fala com Ele, fala em línguas, deixa badalar a tua língua, deixa ela chegar nos céus como um sino, aleluia, que toca no coração de Deus. É o momento, aleluia. E voltando, eu estava com a Sandrinha e de repente foi me dando um nervoso, gente. Eu falei: Sandra, esse nervoso não é meu. Esse nervoso é do Espírito, é Deus está querendo falar alguma coisa. E olha que incrível, Ele estava querendo falar alguma coisa e eu estava no ambiente sentadinha assim, tinha música alta. Eu falei: essa música tá me dando nervoso, Sandra, não provém de Deus, é algo tá errado. Ela falou: pastora, quando você fica assim, é o Espírito Santo. Nós fomos para um lugar que não tinha barulho e de repente Deus desvendou tudo, que era um golpe, gente, era um golpe. E essa pessoa, o qual nós estávamos vendendo as coisas, ela falou assim: Kel, isso é um golpe. E eu descobri tudo e aleluia por isso, gente, era um golpe. E quem faz isso? Da gente descobrir, da gente ficar irritado, da gente querer sair do lugar. É o demônio? Não. Se você tem buscado o Espírito Santo, é Deus impedindo de você entrar numa situação ruim, de eu entrar numa situação ruim. O Espírito Santo muitas vezes coloca em nós tristeza, o Espírito Santo coloca alegria, o Espírito Santo coloca nervoso, o Espírito Santo permite você ficar com a alma perturbada para sair daquela situação. E é o Espírito Santo, e Ele só pode entrar na vida daqueles que o buscam verdadeiramente. Busca o Espírito Santo. Ah, mas pastora, orar, eu já oro. Busca o Espírito Santo. Você ainda não é batizado no Espírito Santo com dons de línguas. Busca o Espírito Santo. Busca os dons de línguas. E sabe, você ajoelhar e ficar pensando em tudo, você não vai receber. Você não vai receber. Mas quando você pega e fala: Senhor, verdadeiramente eu preciso de Ti. Verdadeiramente eu preciso de Ti. E você vai tirando aquela auto-razão, aquela auto-certeza, aquele eu tudo posso, eu tudo resolvo, eu tudo odeio, eu tudo e você permite o Espírito Santo dominar a tua alma. Oh, alabaceries.
Para de escutar a opinião dos outros pela internet. Para. São pessoas que já blasfemaram contra o Espírito Santo com palavras. Para de escutar essa raça que não tem nada a ver com o Espírito Santo, que nunca tiveram um relacionamento com Ele. Para de escutar pessoas que ainda não deixaram o Espírito Santo atravessar no caminho deles. O poder do Espírito Santo é algo muito forte. Ele quebranta a gente. O Espírito Santo quebranta a gente. O Espírito Santo transforma. O Espírito Santo modifica. O Espírito Santo restaura. O Espírito Santo modifica. É um impacto muito grande a presença do Espírito Santo. Você acha que uma pessoa é capaz de deixar o pecado sozinha? Não. Você acha que uma pessoa é capaz de amar esposo sem a presença do Espírito Santo? Vai ter limites. E você que é crente, que compartilha o altar comigo, compartilha a ceia comigo, faz parte da live comigo, fuja da mulher que não é de Deus, fuja do homem que não é de Deus, fuja, você é casado, você é casada, para com essa vida dupla em nome de Jesus, para com a vida dupla. Deus está te dando um companheiro, vai firme com ele. Deus está te dando uma companheira, vai firme com ela. Deus está te oferecendo um namorado, uma namorada, porque você está procurando 10. Deus está te oferecendo uma história, para de procurar outras. Gente, saia desse nicho do diabo, saia desse lugar de Satanás, saia desse envolto dos demônios, sabe? Todo lugar você pode ir, mas não se envolva com os demônios do lugar, não se envolva com as situações dos lugares, saia. Hoje pela manhã um jovenzinho da igreja, novo convertido, falou assim: pastora, como a gente faz para quebrar a maldição da família da gente? Eu falei: Jesus já quebrou as maldições, então por que você está tomando a Santa Ceia carregando maldições? Você que está aí do outro lado, você está orando e carregando maldições. Você está igual seus tios, você está igual seus avós, você está igual a sua mãe, seu pai, cheio de maldições. Você está carregando as mesmas frases, você está carregando a mesma situação, você está carregando os mesmos métodos. Meu Pai, Jesus já carregou na cruz do Calvário as nossas maldições. Jesus já carregou na cruz do Calvário as nossas enfermidades. Jesus já carregou esses trejeitos malditos. Jesus já carregou a bebedeira. Jesus já carregou a promiscuidade. Jesus já carregou sobre ele todo o que havia em nós de maldição. Por que nós insistimos em carregar as maledicências, as maldições, as enfermidades da alma? Por quê? Por quê? Porque você não quer mudar, falando em Deus, e não quer mudar a tua situação. Hoje eu falava com uma amada e vou falar com todos vocês. Para de estacionar na mesmice. A pastora Clau falava bem assim para mim: Kel, quando a gente fica confortável numa situação, o diabo vem e rouba tudo. Mas quando nós avançamos em Cristo, nós não perdemos. E é muito comum, nós, os servos de Deus, nós temos medo de perder quando nós nos mexemos. Nós temos medo de perder a família, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de perder as amizades, a missão. Gente, missão parada, ela morre. Missão parada morre, família parada morre. Eu sou prova que se quando nós paramos, nós morremos, gente. É necessário abrir o nosso círculo, é necessário abrir as nossas fronteiras, é necessário abrir a nossa alma. Ah, pastora, mas tem o perigo do mal entrar. Queridos, o mal, ele entra quando ele vê que a gente está acuado, quando ele vê que a gente está parado, com medo de tudo. E a fórmula da gente perder o medo é oração. A fórmula de nós perdermos o medo é oração. A fórmula de avançarmos, e mesmo com algum temor, nós avançamos quando nós oramos. Nós avançamos quando nós oramos. E aí Jesus, ele fala na parábola
daquele que guarda o talento. Quando nós guardamos o talento, nós perdemos. Quando nós guardamos o que o Senhor nos dá, seja em forma de dinheiro, seja em forma de talento mesmo, espiritual, seja o que for, nós passamos a viver como mendigos e não prosperamos. Mas quando nós rasgamos o nosso coração a Deus e permitimos que Ele faça com que avancemos, nós prosperamos. Ore amassalais. Avance, igreja do Senhor, prospere, igreja do Senhor. Não tenha medo do novo de Deus, não tenha medo do concretizar de Deus, e ainda que tenha medo, mesmo assim avance. Avance com medo. Avance chorando. Avance mesmo sem sentir vontade, mesmo sem sentir coragem, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem sentir apoio, mesmo sem ver a mão de Deus na frente estendida. Avance, porque isso significa crer. Crer é a fé sem ver, sabendo que Deus está lá te apoiando. Avança mesmo sem ver, avança mesmo sem ter nada positivo. Avança, porque o Espírito Santo vai te apoiar, aleluia. O Espírito Santo vai te apoiar. Bem, essa é a palavra de hoje, para quem está aí juntinho, para quem está chegando agora, avance, porque o Senhor é com você. E orem em todo o tempo, busca o Senhor em todo o tempo, permita Ele entrar na tua vida em todo o tempo. Aleluia. Olha, tem irmãos que estão desesperados, assim, ai pastor, eu não consigo pegar a live, mas eu não quero ter uma rede social. Tenta ter uma rede social, saiba lidar com ela, faça algo diferente, né? Fica esperando a migalha de alguém que vai deixar você assistir do lado. Tenha você mesmo a tua rede social, avança, modifica. Deus não te colocou nessa terra para viver paralisado. Ele tem tantas coisas para te mostrar. Quando a gente viaja, eu lembro uma vez, eu fui para Mococa com a minha mãe. Meus avós eram pastores lá na cidade de Mococa. E eu fui com a minha mãezinha. E tinha uma árvore enorme. Ela tomava conta de um terreno maior do que onde eu morava. E ela falou, Kelzinha, essa árvore, ela ocupa um terreno maior do que a gente. E quando a gente está fechado no problema e na vida, a gente não consegue enxergar nada. E eu nunca vou esquecer que ela falava, Kelzinha, a gente está fechado em nada. Na época a gente sofria muito em casa e na igreja. E ali eu entendi que Deus, Ele tem para uma árvore tanto mais do que para nós quando a gente não crê. Quando a gente não crê, a gente fica limitado num cantinho, sofrendo, chorando, esperando a migalha do outro dia. Mas quando a gente crê em Deus, a gente percebe que Ele é capaz de dar para uma árvore um espaço maior do que dá para a gente. Do que a gente quer. Eu olho para minha casa, eu falo, eu me sinto culpada de ter minha casa, mas foi Ele quem deu. Eu sinto culpada de ter um carro melhor, mas foi Ele quem me deu. Eu me sinto culpada de ter mais sapatos, mas foi Ele quem me deu. Porque Deus é um Deus que Ele dá as coisas pra gente. E a gente vai sentindo culpado do que o Senhor nos dá, mas Deus, Ele nos dá. E tem muito religioso que ele fica assim, você tem muito, você tem que dividir, mas eu divido. Gente, eu dou muita coisa. Eu divido dinheiro que eu tenho, eu dou para as pessoas a roupa, eu dou para as pessoas sapato, eu dou para as pessoas tanta coisa, gente. E Deus me abastece. Então que essa doutrina errada, fedorenta do diabo que faz você sentir culpado por ser abençoado, caia por terra. Porque aqueles que doam, aqueles que abençoam a vida das outras pessoas, aquele que é, eu vou falar por mim, tá? Dizimista,
Eu sou dizimista e vou pregar o dízimo porque eu sou dizimista. E eu amo ser dizimista. Eu creio no dízimo, gente. Se você não crê, o problema é seu, mas eu creio. Eu amo ser dizimista, eu amo ajudar. E quanto mais eu amo tudo isso, mais o Senhor prospera na minha vida, mais o Senhor abastece a minha vida. E aleluia por isso. E eu não tenho culpa de crer e dele ser tão bondoso. Ele é bom e todos aqueles que creem podem usufruir, porque Deus tem muito para dar para os seus filhos. Deus tem muito para oferecer para os seus filhos. E pode ver que os filhos das trevas, eles acham que roubando consegue as coisas, eles acham que matando e tirando o que é dos outros que pode conseguir as coisas, mas os filhos da luz, eles acreditam que é através de Deus e de Jesus que nós alcançamos. E é uma diferença muito grande. Nós não precisamos tirar nada de ninguém, não precisamos ter balança enganosa, nós não precisamos matar ninguém. As nossas bênçãos vêm de Deus, as nossas bênçãos vêm da capacitação do Espírito Santo. E eu não tenho culpa de Deus me abençoar, eu não tenho culpa de servir a um Deus tão bom. Se isso é culpado, então eu sou culpada. Eu sirvo a um Deus que é bondoso, eu sirvo a um Deus que é provedor. E eu sei que nesse momento, eu creio que é lá na Síria, acho que é na Síria, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, tem muitos cristãos nesse final de semana que foram mortos. É na Síria. Muitos cristãos estão sendo mortos. Mais de 1.000 pessoas foram mortas nesse final de semana. E entre elas, milhares, centenas de cristãos estão sendo mortos. E é o mesmo Cristo meu que abastece a minha casa. Mas até na nossa morte a glória, até na nossa morte a bênção, até na nossa morte, porque nós não morremos. E a palavra do Senhor diz, olha, eu já estava terminando e estou aqui continuando. A palavra do Senhor diz que aqueles que o aceitaram como Senhor não vão morrer, mas passam da morte para a vida. Os que aceitaram Jesus como Senhor não morrem, mas passam da morte para a vida, aleluia. E no último grande dia, os nossos corpos ressuscitarão. Deus nos dará corpos mesmo que ressuscitarão, aleluia, corpos glorificados, para vivermos eternamente com Ele. Então, põe no teu coração, até a nossa morte é ganho, até quando morremos estamos ganhando, até quando passamos daqui para outro, nós estamos ganhando, nós passamos para ter vida eterna, aleluia, vida eterna. Então, nós passamos da morte para a vida, aleluia. Então, que culpa nós temos? Temos. Então, se isso é culpa, nós temos. Nós servimos a um Deus muito bom, nós servimos a um Deus que não desiste de nós. Muitas pessoas chegam para mim e falam, pastora, você é muito boa, bom é Deus, gente, mas reconhecem o meu carinho e a minha devoção. Se eu que sou humana, cheia de medos, cheia de traumas, cheia de limitações, eu consigo te amar? Agora imagine o amor de Deus que não tem limites, o amor de Deus que não tem traumas, o amor de Deus que é autêntico, porque Ele é amor, Ele é o próprio amor. Pensa, minha amada e meu amado, quanto Deus te ama, quanto Deus ama a tua família, quanto Deus ama o teu casamento, Deus ama os teus filhos, Deus te ama. E não importa o tamanho da luta que você está passando, lembra-se, Deus te ama e Ele é capaz de tirar você dessa situação de uma maneira e de outra. Ele tira você com honra e com glória, porque Deus te ama.
E Ele te ama e Ele está pronto para prosperar nas nossas casas. É o Deus que prospera na nossa casa. É o Deus que prospera nas nossas mãos as bênçãos dEle. É o Senhor que não nega a vitória para você. Então não se sinta culpado e culpada por ser amado de Deus, por ser querido por Ele lutar por você, por Ele abastecer a tua casa, por Ele abastecer a tua vida, por Ele te dar saúde, porque Ele é o Senhor da tua casa, aleluia. Então fica aí, que o Senhor abençoe cada um com as mais ricas bênçãos, porque esse é Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. E que todas essas doutrinas de homens com mente pequenas, saiam da nossa mente. Doutrinas de mentes de homens e mente pequena, que saia de nós essas doutrinas erradas, que acha que servir a Deus tem que estar sempre na miséria, que acha que servir a Deus é só daquela maneira. Que saia de nós toda essa doutrina errada, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus quebra maldições, o nosso Deus é incrível, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é o Deus que nos sustenta. Beijos, Stephanie, beijos, Yuri, Deus abençoe vocês. Beijos a Tamires, que está chegando agora, Tami. Depois entra assistir desde o inicinho. Beijos, Maria Marculina, que está chegando agora. Depois tenta assistir desde o inicinho essa live, que vocês serão edificados. E você que está assistindo, ó, escondidinho. Você que está assistindo escondidinho aí, de medo que eu leia teu nome. Obrigado, tá? Que Deus continue te abençoando e sendo atingido por esse poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora, você que não tem medo de colocar o seu nomezinho aí, depois deixa um like, deixa um comentário, deixa algum pro Facebook entender que a minha live tem que continuar mais de 30 dias, tá bom? Que o Senhor prospere também na tua casa e na tua família. Um beijo no teu coração, continue orando por mim, eu preciso muito de oração e eu continuo orando por vocês. Que todo mal já fique amarrado, toda obra do diabo, toda obra do inveja não chegue na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso coração, nos nossos amores. E eu vou contar que você vai estar orando, hein? E orando muito. E se você for renovado no Espírito, manda para mim um recado, tá? O meu WhatsApp continua o mesmo. 11 999 84 2175. 11 999 84 2175. Um beijo no coração de cada um. Fique na santa e bendita paz. E muita felicidade aí do outro lado. Muitas e muitas ricas bênçãos em nome de Jesus, ó. Um beijo no coração de cada um.